Fala, gurizada, como é que vocês estão? Francesco Trader na área. E vamos fazer um vídeo muito legal, porque é um vídeo onde eu vou disponibilizar uma estratégia de graça para vocês. É isso aí. Para quem não sabe, todo mês eu estou oferecendo uma estratégia gratuita dentro do meu grupo VIP. Ou seja, o cara pode operar lá dentro do grupo VIP todos os meses com uma estratégia minha disponível para ele. E eu estou acompanhando os resultados disso para saber se de fato o cara que fizer só o que eu estou falando lá dentro do meu grupo VIP de graça, ele vai fechar o ano positivo ou não. Bom, a gente tem, embora a gente tenha fechado hoje, agora esteja fechando, né, o terceiro mês, a gente tem praticamente só 2 meses operados. Eu já tenho disponibilizado estratégias lá no meu grupo VIP desde o ano passado, desde 2023. Disponibilizei lá o Avenger, foi muito bem na época, mas eu não contabilizei. Comecei a contabilizar só a partir de janeiro. Em janeiro disponibilizei todo o portfólio Scalperbot e em fevereiro passou em branco praticamente todo fevereiro, só lá no final de fevereiro que eu fui disponibilizar novamente uma estratégia para o pessoal lá dentro do grupo VIP. E aí foi no finalzinho de fevereiro ali e todo mês de março a gente vai dar uma olhadinha nos resultados, tá? Então neste ano, para quem está operando lá, fechou janeiro negativo, 120 pontos apenas, saiu um pouquinho mais de R$20. E em fevereiro a gente fechou já positivo ali, 195 pontos, mesmo sendo pouquíssimos dias. Aí tu vai dizer, Francisco, mas isso é muito pouco. Não, de fato. É porque são estratégias normalmente que têm baixo drawdown para exigir pouca margem e vão fazer poucas operações. Mas, entre ficar operando 1000 vezes por dia e perder no final do mês, eu acho que é preferível realizar poucas operações e ganhar pouco, mas ganhar, do que ficar perdendo, né? Eu nunca vi ninguém reclamar de ter um robô que ganha consistentemente pouco, né? Às vezes a gente reclama de robô que perde, e não é o caso aqui, tá? E no mês de março, eu botei um robô um pouquinho mais acelerado, que foi o Dave Landry, e ele fechou com 600 pontos positivos. 600 pontos, daí R$120 para cada contrato. Eu operou com 5 contratos, e eu vou mostrar isso para vocês na prática. Fez um lucro de R$600. Eu estou aqui com o meu relatório de performance, tá? Da estratégia Dave Landry. E vocês podem observar aqui que ela fechou no mês com R$600. Meu gráfico. Aqui as operações que a gente fez, né? Foram 3... Por aqui a gente vê melhor. Foram 8 operações, 4 gains e 4 losses. 50% de taxa de acerto. Porém, quando a gente ganhou, o ganho foi muito maior do que quando a gente perdeu. Tá? Então, nos deu um lucro aí de R$600, operando com 5 contratos. Bom, isso aqui é o mês de março, já passou, já aconteceu, já era. Tá? Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, dançou. Eu tenho avisado aqui, tenho avisado lá no meu Instagram, para entrar dentro do grupo e estar lá participando e que acontecem muitas oportunidades lá. Toda segunda-feira eu faço lives exclusivas para os alunos. Eventualmente eu libero aquela live, ou seja, libero a participação na live para os membros do grupo VIP. E muito excepcionalmente eu libero para o público em geral. Tá? Mas normalmente é só para os mentorados e também grupo VIP muitas vezes, tá? Sempre conteúdo exclusivo, não é conteúdo que tu vai ver no YouTube. Eu poderia dar esse conteúdo no YouTube, que é um conteúdo muito top. É um conteúdo muito bom, diferente. É um conteúdo que não tem, é muito exclusivo. Mas, de fato, eu prefiro prestigiar os meus mentorados com este conteúdo e também aqueles que estão mais próximos de mim dentro do grupo VIP, tá? E aí, realmente, de fato, apesar do meu conteúdo aqui no YouTube ser muito bom, eu não entrego tudo aqui porque, de fato, existe uma mentoria. As pessoas não vão pagar uma mentoria se eu acho injusto eu dar tudo de graça. Aqui tem muita... A gente vê muito por isso, né? Quem já não comprou um curso, ele chegou lá, foi fazer o curso e viu que o curso todo do cara estava no YouTube. Não é o caso. Não é meu caso. Então, seguindo, tá? Participa lá do grupo VIP, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. E hoje eu vou disponibilizar uma nova estratégia, a estratégia que nós vamos rodar no mês de abril. É uma estratégia nova, completamente nova. Nem os mentorados tiveram acesso ainda a essa estratégia. Vai todo mundo receber ela junto, vamos todos operarmos ela pela primeira vez juntos, tá? É o Leaf. O que é o Leaf? O Leaf é o nome Viking. Para quem já ainda não conhece as minhas estratégias, boa parte delas tem nome Vikings, que quer dizer herdeiro, quer dizer filho. E essa estratégia, ela é oriunda de uma outra estratégia minha. Então, é filha dessa outra estratégia.
Então eu resolvi dar este nome a ela, batizar ela com este nome, tá? É uma estratégia aí mais ativa, é uma estratégia que tem um volume de operações um pouquinho maior e, de fato, trazem uma volatilidade. E, de fato, trazem uma volatilidade financeira maior, mas também lucros bem maiores se a gente olhar para o acumulado do mês. Bom, vamos falar um pouquinho da estratégia. Uma estratégia que roda no gráfico de 6 minutos do mini índice, tá? É uma estratégia que tem uma boa taxa de acerto e ela costuma fazer um tipo de trailing stop ali nas operações. Quando ela vê que a operação não vai dar bom, ou seja, alguma coisa ali perdeu o motivo da entrada do gatilho, perdeu a força da direção que ela quer, ela tenta sair com o menor prejuízo possível, ou então com pequeno lucro, se ela conseguir. Tá? Ela vai tentar fazer esse mecanismo para se proteger, para conseguir evitar um possível loss maior. Tá? Eu estou aqui com ela aqui, eu vou dar o play para a gente dar uma olhada nos resultados. Isso aqui não é um backtest, tá, gente? Isso aqui é só uma demonstração de resultados. Por que isso aqui não é um backtest? O backtest ele é feito de uma maneira bem diferente disso aqui. Isso aqui é só uma demonstração para a gente ver os resultados dessa estratégia no longo prazo. Eu não tenho os resultados dessa estratégia em conta real, porque, como eu falei, é uma estratégia nova que vai começar a operar junto com a gente agora, todos juntos, né? Inclusive eu estou operando ela há alguns dias, mas na verdade nem chegou a realizar operações, então não tenho como mostrar para vocês o resultado disso em conta real, como foi o caso do Dave Landry. O Dave Landry ele já opera em conta real há muito tempo. Essa aqui é uma estratégia nova, mas já está testada, já foi testada, validada, e os resultados que acontecem no simulador aqui, no editor de estratégias, também acontecem na conta real. Então não te preocupa quanto a isso. Aqui está o resultado, eu rodei ela desde o histórico, do maior histórico que eu tenho disponível nessa licença do Profit aqui. Na minha outra licença eu tenho um histórico um pouquinho maior, mas isso aqui já é mais do que o suficiente, tá? Um saldo líquido total, vamos inserir aqui, antes que venha aquele pessoal chato, de custo de corretagem, até porque isso aqui faz bastante operações. Eu vou botar aqui um custo de 40 centavos por operação, por contrato. Ou seja, 40 centavos na entrada, 40 centavos na saída, que seriam 25 de emolumentos, mais 15 de corretagem. Porque, cara, pessoas depois incomodar nos comentários, dizer, os custos vão comer todo o lucro. Ele não sabe olhar o resultado direito, enfim, tá? Beleza, tá aí os custos, tá? Inserido os custos. O que acontece? Por que eu não insiro slippage aqui? Porque ela não tem slippage, porque é uma entrada com um tipo de ordem limitada. Ou seja, se eu quero comprar, o preço tem que estar acima do meu preço de compra. Então é uma ordem limitada, então não tem slippage. Ou ele pega e não executa, ou ele pega e vai executar no preço ou preço melhor, ou seja, um preço mais baixo. Então o slippage aqui, se acontecer, ele é positivo, tá? Então não tem slippagem nesse tipo de ordem, nesse tipo de entrada, com entrada do tipo limitado, ok? Então vamos lá. Deu um saldo líquido total de R$16 mil com um contrato aqui, eu poderia jogar aqui, o pessoal gosta, né? Poderia jogar aqui 25 contratos. Por quê? Porque aí o valor financeiro vai lá em cima. E aí, meu Deus, aí parece que essa estratégia é mágica, né? Mas, gente, a gente tem que aprender a não olhar para o valor nominal e sim olhar para o desempenho daquilo ali. Tá? O valor nominal ele não interessa, porque não adianta nada eu rodar aqui, eu vou rodar com 25 contratos, se tu não tem dinheiro para operar 25 contratos. O que vai adiantar? Tu acha que tu vai operar 25 contratos com R$2 mil na conta? Não vai. Entendeu? Então, cara, para de olhar para essas coisas assim. Mas, bom, a gente está aqui agora com os custos e vamos dar uma olhadinha nos resultados. Eu vou pegar meu point fix aqui para a gente ir marcando os pontos que eu acho que são importantes, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui é saldo líquido total. Opa, não é isso aqui que eu quero. O que eu quero? Vamos lá. Primeira coisa, saldo líquido total. Saldo líquido total de R$16 mil. Depois a gente vai ver o que deu isso de média. Tá? A gente tem aqui o fator de lucro de 1,52. Olha, eu sempre gosto de salientar, né? Tem uma galera que é tarada do saldo do fator de lucro de 2. Para quem já viu alguns vídeos meus, já sabe, né? Gente, fator de lucro de 2 no longo prazo ele é muito difícil. Eu sempre disse que ele era um unicórnio, que ele era impossível de acontecer, até que eu criei uma estratégia com fator de lucro de 2 ao longo do tempo. Mas isso é muito difícil.
É muito pouco provável que isso aconteça, tá? Cara, fator de lucro de 1,5 nessa janela de espaço de tempo, que tem praticamente 5 anos, cara, é muito interessante mesmo, tá? É mais a gente analisar o volume financeiro que essa estratégia faz. Tá? Seguindo aqui, ó, tem uma média de lucro já descontando os custos de 5,47, lembrando que não tem slipagem nesse tipo de operação aqui, e um drawdown de R$750, tá? Esse aqui é o maior drawdown que teve, menos 5% do valor total. A gente tem uma taxa de acerto de 64%, e a gente tem aqui um payoff de 0,79, ou seja, 0,8, ou seja, para cada R$1 que a gente perde, a gente ganha 0,80 centavos, né? Mas aí a taxa de acerto alta compensa isso, trazendo um resultado positivo, trazendo uma expectativa matemática, que está aqui, ó, média de lucro por operação positivo. Ok? Então a gente fez 2.960 operações. Isso dá, deixa eu ver aqui, 55 operações por mês, dá uma média aí de mais ou menos 2 operações por dia, um pouco mais às vezes, tá? Então, um volume alto de operações, os custos estão aqui já para reduzir isso, para a gente analisar com esses custos, porque o custo importa. Quando eu faço poucas operações aqui, eu nem coloco custo, porque o custo se torna insignificante, ok? Aqui a gente tem as operações que foram realizadas, depois a gente vai dar uma olhada no gráfico ali. Aqui o gráfico de operações, a gente pode observar que tem alguns gains grandes, né? E bastante gain pequenininho aqui. E a nossa curva de patrimônio é aquela curva que a gente adora, que eu gosto, quem me acompanha já sabe. Que é essa curva aqui, ó. Que ela toda parelha, ela não tem... Fora esse dia aqui, isso aí deve ser março de 2020, certamente. Fora isso aqui, a gente não tem nenhuma disparidade. Toda ela parelha, ou seja... Apesar do mercado mudar o comportamento ao longo de todo esse tempo, a estratégia se manteve consistente. Ou seja, ela se mostrou eficaz em todos os momentos de mercado. E não tem nenhum momento aqui que ela tem um grande movimento e depois fica de lado, tem drawdown. Não, ela é toda sempre regular, né? Sempre um movimento regular. Curvas assim são as minhas favoritas, tá? Às vezes eu prefiro uma estratégia com uma curva assim e dados, né, piores, indicadores de desempenho piores, do que uma estratégia com indicadores melhores que podem estar adulterados por um momento, por uma fase, por um mês diferenciado, entendeu? Por 2 ou 3 trades ali com alvos que ele pegou alvos maiores, e isso pode estar ali mudando muito os dados e adulterando para uma situação que pouco provável vai acontecer. Essa daqui não. Tá. Vamos dar uma olhadinha nas operações aqui para a gente entender um pouquinho como é que funcionam as operações. Eu vou pegar aqui a última, né? Ó, como eu mencionei para vocês. Vou aumentar aqui. Beleza. Vamos lá. Como eu mencionei para vocês, normalmente, né? É uma estratégia que pega o preço caindo, ó. Pegar esse primeiro trade aqui do dia, ó. O preço vinha caindo. Chegou aqui, executou aqui. Fez a compra, alvo lá em cima, pô, foi certinho no alvo, né? Pegou um gain de mais ou menos 350 pontos. Depois ele armou de novo compra, pegou a compra aqui embaixo, e aí ele acabou, como eu mencionei para vocês, saindo aqui com 30 pontos. Como eu mencionei para vocês, às vezes ele entende que não vai ter força para ir no alvo, e ele sai fora da operação, e foi o que aconteceu, ó. Ele saiu aqui, o preço até andou um pouquinho aqui, mas depois caiu, certamente teria estopado essa operação aqui. Vamos procurar outro trade aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Mais um aqui que ele desistiu da operação. Saiu ali com uns 5 pontos de gain. O preço vinha subindo, ele vendeu. O preço chegou a cair um pouquinho aqui, 150 pontos, 140. Voltou, subiu aqui e nos tirou da operação aqui. Depois o preço fica de lado e não vai a lugar nenhum. Aqui outra operação, ó. Preço caindo, corrige, ele vende e vai no alvo aqui 380 pontos. Aqui ele desistiu da operação, infelizmente, né? Se ele não tivesse desistido aqui, ele poderia ter dado gain. Eventualmente ele erra, obviamente, em alguns momentos ele vai errar, tá? Aqui ele pegou a compra, também fez uma desistência da operação. O preço ficou de lado mais um pouco e depois teria ido. Mas aí ele pega aqui nessa outra operação, ó. Pegou aqui,
foi lá mais um gain de 350 pontos. Aqui, ele desiste da operação, né? Sai aqui com mais ou menos 25 pontos de gain, 30 pontos de gain, e de fato depois o preço sobe. Então, assim, ele se mostra muito eficaz nessa tentativa de desistir da operação, né? Nesse viés dele de olhar e entender, não, parei, a operação não tá legal, eu acho que perdeu a força, eu vou sair fora aqui porque não faz mais sentido eu ficar nessa operação. Eu me dei conta que eu não mostrei para vocês na prática, né, o robô rodando. Então tô gravando aqui, posso ter gravado o vídeo, o robô rodando aqui, tá? Então a gente tá com o gráfico aqui aberto, já da automação, tá? Isso aqui já é dentro da ferramenta de automação. Pode observar aqui embaixo aqui os eventos, tá? E aqui ele vai mostrar os eventos acontecendo. Eu tô rodando um replay de mercado. Então já vou acelerar aqui logo pro horário que de fato acontece o trade. Dá um pause aqui, eu vou botar para dentro da plataforma, só um minutinho. Aqui, contido. Bota a plataforma aqui, beleza. Que aí já fica aqui o replay certinho. Isso aqui. E vamos lá. Tá, meio-dia 41, meio-dia 42 é o horário que ele tem que lançar a ordem, se não me falha a memória. Chegando pertinho do horário. Aí ele cria a ordem, né? E rapidamente já executa, né? Ele criou a ordem aqui. Não é uma ordem a mercado, é uma ordem limitada. Ele cria uma ordem aqui meio-dia 42,00, tá? No preço 127.590. E ele executa ao meio-dia 42:01, ou seja, um segundo depois, no 127.580, ou seja, ele comprou 10 pontos mais barato, tá? Aí nós temos aqui um alvo de 355 pontos e um stop de 250 pontos. Então nosso alvo é maior que o stop. Agora eu vou dar o play e eu vou acelerar aqui para a gente ver o trade rolar. A operação foi lá no gain, né? Acabou lá, executou e ele cancela automaticamente a ordem de stop que estava lá embaixo. Então, bem tranquilo, bem de boa, tá? A ferramenta segue. Vamos ver qual é. E ele faz outro trade neste dia, né? Daqui a pouquinho ele já vai lançar a ordem para a segunda operação desse dia. Será dia 26 de março. Agora, na última sexta-feira, né? Ali, já lançou a ordem, tá? Deixa eu dar um pause aqui, ó. Lançou a ordem aqui, uma ordem limitada, no preço 127.750. Ó, fechou o candle, mas como ele ainda tem as condições de compra, ele adicionou uma nova ordem. Ele cancela aquela ordem. Ele cancela, não, ele altera, ó, o valor da ordem por 127.765, que é o novo preço, né, dentro das condições da estratégia de compra. Então, a cada candle que fecha, se ele segue com as condições de compra, ele vai ajustando a ordem. Caso perca, né, as condições de compra, ele cancela a ordem. Nesse caso aqui, ele só fez um ajuste. Ordem executada. Stop gain lá, stop loss aqui. Agora pode observar que o nosso stop loss aqui é um pouquinho maior do que acho que... Ou tá igual, né? Tá igual. Acho que é o mesmo... Acabou calhando o mesmo valor. Mas é só uma coincidência, tá, gente? É só uma coincidência. Normalmente, não são preços fixos, tá? De alvo e stop. É que foi uma coincidência aqui. E neste trade aí vai ter a saída da operação por desistência, né? Vamos observar aqui que ele vai desistir da operação e vai tentar sair ou com stop curto ou com gain pequeno, tá? Por enquanto ainda não. Sempre lembrando, ele só faz as leituras quando os candles fecham, tá? Então ele só vai tentar fazer alguma coisa quando o candle fechar novamente.
Olha aí, deixa eu dar um pause aqui. Fechou aqui o mercado lateral, ele sentiu que perdeu a força compradora e desistiu da operação, né? Literalmente, desistiu. E aí ele traz o stop aqui para baixo, né? O stop gain. O stop loss está lá, é a proteção, ou seja, se tudo der errado, ele está aqui para nos proteger, mas a intenção é sair aqui. E a cada candle aqui que ele vai andando, vai se movimentando, se ele não pega essa saída aqui, essa saída vem se ajustando, sempre tentando buscar aí a melhor saída possível dentro deste cenário, né? É óbvio que às vezes ele erra o cenário e aí ele acaba estopando aqui, o preço dispara. Isso acontece, eu mostrei para vocês ali, mas boa parte das vezes ele acaba protegendo e evitando um stop, né? Ao invés de a gente tomar um stop de 270 pontos, a gente sai com um gain de 35, que é bem melhor, tá, gente? Então aqui eu mostrei para vocês aqui o robô executando as operações na prática. Galera, essa aqui é uma estratégia nova, muito, muito, muito potente em relação a trazer lucros financeiros. Ele traz uma média ali, se eu não me engano, de R$300 por mês. A gente pode ver isso, ó. Tem 16.209, são 53 meses de teste, R$305 por mês de média. Lembrando sempre, gente, média no day trade, ela vale quase nada, tá? Ela vale quase nada. Por quê? Porque a gente tem desvio padrão muito grande, né? Então a gente pode ter meses muito bons e meses bem abaixo dessa média. A gente viu que normalmente essa é uma estratégia que é bastante regular. Então eu acredito aí que numa janela de tempo maior, de 3, 6 meses, ele consiga se aproximar dessa média. Mas, como sempre, né? Isso não é garantia de resultado, isso não é promessa de resultado. A gente tem que entender que day trade tem risco e que às vezes as estratégias não trazem aquele retorno que a gente espera, tá? E eu já faço isso há muito tempo, eu opero desta forma desde o final de 2019 e eu opero com automação desde o dia 1 da ferramenta de automação da Nelogic. De lá para cá só tenho operado desta forma e com sucesso. Tá, gente? Francisco, ok, gostei da estratégia, quero testar, quero entrar para esse trabalho do grupo VIP que tu tá fazendo, e todo mês tem uma estratégia. Cara, eu tô perdendo, não tô conseguindo, ou então eu já faço trade, eu já sou consistente, eu já ganho, mas eu quero algo além. Quero mais uma estratégia, por quê? Porque o robô, ele, cara, ele não te dá trabalho nenhum. Tu botou ele lá para rodar, ele vai ficar rodando lá em segundo plano, e tu é só deixar o computador ligado ali conectado. Se quiser fazer teus trades, tu faz teus trades, não vai alterar nada, não vai te afetar. E vida que segue, tá? Então, é uma possibilidade de ganho muito grande. Quer testar essa estratégia, quer participar desse programa meu lá dentro do grupo VIP, onde eu disponibilizo sempre uma estratégia, o grupo tá aqui na descrição. Não paga nada para entrar, tá? É totalmente gratuito. O linkzinho tá na descrição. Entra no grupo, já vai ter lá no título. Lá em cima do grupo, na descrição do grupo, tem lá o linkzinho para tu fazer o download, link para tu rever esse vídeo caso tu queira, tá? E fazer o download da estratégia e rodar a automação. Francisco, eu não sei como fazer isso. Cara, não tem problema. Vai lá no grupo, pergunta, bota lá no grupo, gente, me ajuda a configurar o robô. Cara, eu vou te ajudar, alguém já mais experiente lá dentro do grupo vai te ajudar. Não tem, lá é um grupo que está todo mundo voltado para uns ajudar os outros, mas principalmente a gente manter este foco nessas automações, beleza? Galera, não esquece, cara, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, tem muita coisa bacana, tô toda hora disponibilizando um indicador, cara, um indicador de topos e fundos, bom, procura aí, cara, o que ele tá acertando de topo e fundo no mini índice é assim, ó, inacreditável, tá? Mas, de fato, tem muita coisa bacana aqui no canal. Tô sempre disponibilizando alguma estratégia, alguma automação, algum robô para vocês. Então, assim, ó, cara, se inscreve aí, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!